Hi everyone! Welcome again! Bem-vindos de volta, alunos do primeiro ano. E hoje estamos com a nossa aula 9.1, que traz um tema muito interessante que talvez vocês já conheçam. E como eu sempre falo, mesmo que você já tenha tido esse conhecimento na sua vida, lembre-se de que é sempre importante visitar ele, colocar ele, deixar ele bem fresquinho na sua memória. Não vamos perder tempo, let's check it out, vamos para a tela. Olha aí na aula 9.1 com a teacher Patrícia Restier, It's a pleasure, é um prazer falar com vocês. E a nossa aula de hoje traz o tema de, que é uma question, uma pergunta, What time is it? Que horas são? Então essa é a pergunta clássica, não a única, porém a clássica de se perguntar que horas são. What time is it? Também os perguntamos em inglês usando o verbo to be, as horas, tudo bem? Vamos ver vocabulários referentes às horas, obviamente. E também os números cardinais, os cardinal numbers de 50 a 100, porque nós paramos lá no 49, no 49. Vai ser rapidinho, bem facinho. Toda aula tem uma habilidade, a de hoje é localizar, interpretar e construir informações fazendo inferências com textos verbais e não verbais, também elaborar perguntas e respostas com vocabulário e ou gramática em contextos específicos. E qual é o contexto de hoje, teacher? Telling the time. Tudo bem, tá um pouco sem vocês conseguirem enxergar aqui, mas não tem problema, eu ajeito aqui para vocês. Telling the time. É dizer sobre as horas, falar sobre o tempo. Vocês sabem falar sobre as horas em inglês? E aí, porque tem gente que tem dificuldade de falar em português, não porque não sabe falar os números, tem dificuldade de achar a questão dos ponteiros, né? Olha, eu confesso que quando eu era mais nova, criança, não agora, eu tinha essa dificuldade, né? O digital era ótimo, né? Mas aquele tradicional eu me perdia quando eu era bem novinha, confesso. Olha aí, eu trouxe para vocês antes um pequeno texto tirado da internet. E desse texto eu tirei algumas partes dele para mostrar para vocês sobre essa questão aqui, ó. What is time management? O que é gestão de tempo? Existe gestão de tempo? Existe, porque existem pessoas como eu que têm dificuldade para organizar seu tempo. Eu tenho muito, eu passo as 24 horas do dia e quando eu vejo eu não fiz quase nada. Olha aí. It seems that there is never enough time in the day. Parece que não tem tempo suficiente durante o dia, né? But since we all get the same 24 hours, why is it that some people achieve so much more with their time than others? Olha aí. Por quê? Por quê? Aliás, por que não? Vamos começar daqui, né? Mas já que todos nós temos as mesmas 24 horas, why? Por que algumas pessoas alcançam muito mais do que outras com seu tempo? The answer lies in good time management. Então, a resposta está na gestão de tempo. Uma boa gestão de tempo no good time management. What is time management? O que é gestão de tempo? Gestão de tempo, time management, refers to the way that you organize and plan how long you spend on specific activities. Então, gestão de tempo se refere ao jeito que você organiza, and planeja quanto tempo você passará em atividades específicas. It may seem counterintuitive to dedicate precious time to learning about time management instead of using it to get on with your work. But the benefits are enormous. Ou seja, parece até não intuitivo, né? Você dedicar um tempo precioso para aprender sobre justamente essa questão de gestão de tempo, ao invés de você usar esse tempo, ao invés de você usar esse tempo usar esse tempo para seu trabalho, para seu benefício. Aliás, mas os benefícios são enormes, ou seja, é estranho, você vai aprender sobre gestão de tempo, gastando seu tempo para aprender gestão de tempo, mas os benefícios são enormes, pelo menos isso.
Eu acho interessante quem consegue organizar direitinho, planejar o seu tempo e fazer tudinho bonitinho. Eu não tenho essa habilidade. Isso aqui é uma habilidade, né, gente? É uma questão mesmo de bom senso também, de você saber organizar suas coisas. Tempo para fazer suas atividades, tempo para brincar, tempo para ajudar seus pais, tempo para trabalhar, enfim. Vamos seguir com a nossa aula, mas antes, olha aí, ó. Antes, quando você tem essa questão do time management, essa questão da gestão de tempo, você, ó, greater productive and efficiency, você tem o quê? Uma maior produtividade e eficiência, a better professional reputation, você tem uma reputação melhor como profissional, e o mais importante para mim, less stress, menos estresse, né? Menos espinha, menos pé de galinha aí, as rugas. Increased opportunities for advancement, ou seja, você aumenta as oportunidades para o seu avanço. Greater opportunities to achieve important life and career goals. Ou seja, grandes oportunidades para alcançar objetivos, metas importantes de vida e carreira. Tudo bem? Passando isso, eu vou perguntar para vocês agora, what time is it? É a pergunta clássica. What time is it? A primeira vez que eu perguntei what time is it de verdade para alguém com muito medo, eu tinha uns 9 anos de idade, 10, eu acho que já tinha 10 tinha acabado de fazer 10 anos e era um norte-americano que estava no aeroporto. Gente, foi um miquinho que eu paguei, porque assim, eu tive muita vergonha, porque eu era criança e na época eu já ajudava inglês, só que foi o empurrão do meu pai que me fez chegar lá no senhor e perguntar what time is it? Porque eu queria muito saber que horas eram naquele momento. E eu fui lá e perguntei sem medo. Tinha medo, mas tirei o medo e perguntei, porque é legal a gente colocar em prática o que a gente aprende. Então você que está aprendendo hoje pela primeira vez essa pergunta, what time is it? Use. Comece a perguntar aí para o seu amigo, what time is it? Ele vai te responder já já, como eu vou ensinar. Temos vários clocks aqui, vários relógios apontando horas. E vamos seguindo? Do you know the time? Você sabe as horas? Do you know the time? Outra forma de perguntar as horas. Do you know the time? Eu ainda prefiro what time is it? What time is it? É muito mais prático. Do you know the time? Olha aí. Para nós falarmos sobre horas exatas, como nós temos aqui vários reloginhos, vários clocks, percebam que todos têm horas exatas. 1, 2, 3, 4. Para falar sobre horas exatas é bem simples. Primeiro que você responde usando o famoso it's, que eu já comentei com vocês. It's, que é a mesma coisa que it is. É a mesma coisa, tá? Então, quando é uma hora exata, você vai usar it's 1 o'clock se for uma hora, certo? Uma hora, it's 1 o'clock. É necessário que você coloque a palavra o'clock e que você fale a palavra o'clock também. Olha nesse exemplo aqui agora, presta bem atenção, 2 horas, são 2 horas. Eu ainda não especifiquei se é manhã ou ainda não especifiquei se é tarde, porque vai ter uma pequena diferença no inglês, tá, gente? Nessa questão de manhã e tarde. Vocês já vão ver caso vocês não tenham essa informação ainda. Olha aí, it's 2 o'clock, quando são 2 horas em ponto, tá? O'clock em ponto. Inclusive, essa palavra o'clock, ela é uma expressão, na verdade, que vem da contração, é a contração da palavra of the, das palavras of the. Então, it's 1 of the clock, ficaria it's 1 of the clock, certo? Só que aí, ao invés de eu falar of the, eu só falo o'clock. Tudo bem? Próxima. Se são 3 horas, eu vou falar it's 3 o'clock. 3 o'clock. Aí você coloca em prática os números cardinais que vocês já aprenderam comigo. Então, do you know the time? What time is it? Aí são 4 horas da tarde. Você vai dizer it's 4 o'clock. 5 horas. It's 5 o'clock. Muito bem?
Helpful tips, olha aí, ó, uma diquinha que vai ajudar vocês que é a seguinte. Olha esse relógio, nem é tão bonitinho, né? Mas tudo bem. Qual o nome dele? Watch. O relógio de pulso, esse relógio de pulso que nós usamos no pulso, obviamente, né? Ele se chama watch. E é interessante porque a palavra watch, ela tem duas classificações gramaticais. Ela é um substantivo que se chama relógio de pulso. E ela também é um verbo em inglês que significa assistir. I watch TV. Eu assisto TV. E watch também é o relógio de pulso. Ai, teacher, que estranho, o inglês é tão estranho, não vê que não tem, não. Acontece a mesma coisa no português, manga. Tem a manga de comer, tem a manga da camisa, então não vem que não tem. Também acontece isso no português. Próximo, não que vocês estejam reclamando, falando, mas já me adiantando, né? Temos esse relógio aí de parede, esse clássico, que eu vou chamar de eita, de quê, teacher? De clock. Aqui eu vou chamar ele de clock. Então, esse relógio lá, que tem na sua casa, provavelmente, lá de parede, o nome dele é clock. Diferente do de pulso, que se chama watch. E também temos esse aqui, eu não sei se você tem na sua casa. É porque, geralmente, hoje nós usamos o nosso mobile phone, o nosso cell phone para tudo, né? Ele é o relógio, substituindo o relógio de pulso. Ele substitui o clock também na nossa casa. Ele substitui também este aí, que é o meu alarm clock, que é o mais odiado de todos, né? Que na hora que tem que acordar, é a hora que tem que tem que ir para algum compromisso, ele vai apitar. Nosso alarm clock. Vamos seguir? Olha aí essa informação interessante que veio. Vou até voltar aqui. Olha só como veio interessante essa informação. Bem cheia de frescura para mostrar para vocês o seguinte. O horário em inglês é de 12 horas. Olha a diferença aí que eu comentei com vocês. E é diferenciado por. Então, aqui no Brasil, presta atenção, a gente fala meio-dia. Depois do meio-dia, a gente fala 13, 14 horas, 15 horas, 16 horas. Lá não tem isso, não. Lá parou no 12, acabou. Aí, como é que a gente faz para diferenciar quando você fala uma? É 1 da manhã ou 1 da tarde? Porque não vai usar o 13. A diferença é na presença desses dois aqui, AM, PM. Tá? Que é formado, que esse AM, PM é a abreviação dessa palavra aqui, que é uma palavra, são duas palavras, na verdade, formado por duas palavras que são em latim, tá? Antemeridian, que é antes de meio-dia, tradução. Então, AM você vai usar para madrugada e para período da manhã, matutino. PM é post-meridian, que você vai usar depois do meio-dia, significa depois do meio-dia. Depois do meio-dia, que você vai usar para horários da tarde e da noite. São 3 horas. São 3 horas. Esse 3 p.m., 3 p.m. vai ser 3 da tarde. Se for 3 a.m., com esse a.m. aqui depois, vai ser 3 da manhã. Tudo bem? E temos outra informação aqui também. Midday significa meio-dia. Você tem 3 formas de falar meio-dia, aqui só está dizendo uma, né? Você vai ver depois outra que eu vou falar, que é usando o número cardinal 12, 12, aí você fala que é meio-dia usando o número 12, ou usando midday, que significa meio-dia, e tem outra informação que eu não coloquei aqui, que se você falar it's noon, usando a palavra noon, também significa meio-dia, tudo bem? E também temos o midnight, que é meia-noite. Midnight é exatamente meia-noite, tudo bem? Não vai ser 1 da manhã, não vai ser 2, meia-noite. Olha aí, what time is it? Que horas são? Para responder as horas em inglês, usa-se it is, seguido dos números em inglês. Então, eu posso falar it is, ou então eu posso falar o it's, tudo bem? Aqui é formal, aqui é informal, ok? Vamos lá. Pagar aqui primeiro, né, que eu escrevi no lugar. Então, informação é essa aqui. What time is it? Temos aí um 7 e um 20. Como é que eu vou falar essa hora em inglês? É simples, você só vai usar os números cardinais que você aprendeu. Só que tem uma diferença no português. Ai, desculpa, a teacher quase perdeu o braço aqui, mas tudo bem. Voltamos ao normal. It's 7:20. A diferença é que não tem o E. Quando a gente fala em português, são 7h20.
São 2h40. Em inglês você não precisa desse E. Olha que mais prático. Mas na hora de traduzir você vai adaptar ao português, né? Então, it's 7:20, são 7h20. São 7h20. Muito simples. Usou o 7 e usou o 20, fechou. What time is it? 4h35. E agora? Eu aprendi que 4 é 4. Então vai ser it's 4:35. Você usa o número 30 que você aprendeu e o número 5, beleza? It's 4:35. Com esse tracinho aqui, porque esse 30 aqui está relacionado com 5, que é 35, tá? What else? Que mais? What time is it? Temos o 2 e o 10. Só pode ser it's 2:10. It's 2:10 são 2h10. Tudo bem? Percebam que aqui eu não uso o meu clock. Eu não vou falar it's 2:10 o'clock, porque não é uma hora exata. Eu só uso o clock para horas exatas. E educado, it's very polite. Polite significa educado. It's very polite. Tá? Não é polite, é polite. Usar a expressão excuse me, que inclusive eu acho essa expressão muito engraçada. Porque ao mesmo tempo que ela é polite, ela é educada, ela também pode iniciar uma briga, gente. Vocês não sabem a palavra excuse me? Ela significa licença, poderia me informar as horas? Então, excuse me, what time is it? Você às vezes nem conhece a pessoa, aí você pede uma licença antes de fazer a pergunta, né? Porque ninguém é obrigado a responder a sua pergunta. Então, pede uma licença para ser mais educado. Mas também, antes de uma briga, às vezes é muito usada a palavra excuse me, ou seja, licença, como é, entendeu? Então, ao mesmo tempo que ela é muito educada, ela pode também significar outras coisas. Mas eles vão entender quando você falar. Olha aí, what time is it? Para responder as horas em inglês, usa-se it is seguido dos números em inglês. Já repeti essa informação. Então, nós temos agora aqui esta pergunta aqui, ó. Have you got the time? Have you got the time? Você tem tempo? Você tem tempo? Eu também posso falar de uma outra forma. Do you have the time? Você tem tempo? Você tem tempo para quê? Olha só, temos aqui uma situação que eu vou explicar para vocês que é o seguinte. Quando a gente tem meia hora de uma hora qualquer aí, quando for 30 minutos, na verdade aqui 30 minutes, eu tenho tanto a opção de falar que, olha aqui, o ponteiro está aqui, ó, vamos supor que são 12:30, certo? Então eu posso falar tanto it's 12, ou seja, it's são 12, que é o meu 12, certo? Porque eu não vou usar noon aqui, não vou usar midday aqui, porque eu só uso o midday e o noon para falar de quando é meio-dia em ponto. Agora, quando for 12:05, 12:10, 12:15, vai mudar. Então, it's 12 são 12 que? It's 12:30, ou seja, 12:30, certo? Aí eu tenho uma outra forma que é essa que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte, 30 minutos é a mesma coisa que half hour. Half hour, que é o quê? Metade de uma hora. Então, a palavra half, em inglês, é meio, metade, tudo bem? De algo, sempre meio, metade de algo. Já passou meia hora de meio-dia. E aí, olha só, nosso 30 minutos, meia hora, vira half, tá? Half. Então, what time is it? Que horas são? 8:30. Aí eu tenho a opção tanto de falar, como eu mostrei ali para vocês naquele slide, ó. Posso usar tanto a primeira hora e os minutos eu uso 30, quando tiver, né, obviamente, o ponteiro apontando para o 6. Eu uso a palavra 30, que é 30, mas também posso usar o meu half, só que eu vou usar de um jeito diferente. Olha só essa construção. Na minha resposta eu tenho aqui, it's 8:30. O que significa isso? Vou explicar para vocês assim, ó. Half é meio, metade. Past é passado, passou. 8 são 8 horas. Aliás, é de 8. Horas não, teacher, 8. Então, passou meia hora de 8 horas.
Então, se passou meia hora de 8 horas, são 8h30. It's 8:30 é a forma que você fala, certo? Aí na tradução você vai traduzir 8h30. Você não vai falar, meia hora passado de 8. Quem que fala assim? Ninguém, né? Ninguém fala desse jeito. Então, é assim que escreve, é assim a sequência. Eu falo para vocês prestarem atenção, porque quando eu estava aprendendo sobre as horas, lá no passado, distante, já faz muito tempo, eu lembro que eu ficava, gente, como é que faz isso aqui? Qual é o primeiro mesmo, qual é o segundo? Eu sempre esquecia. Então, half vem primeiro, que é a metade. Aí depois vem a palavra passado, que é past. E por último, o horário que está mesmo, que é onde a hora mesmo reside. Que no caso são 8 horas, entendeu? É assim que você vai fazer. Olha outro exemplo aí. What time is it? 11:30. 11:30. Você pode falar assim? Pode. Mas tem esse jeito aqui também. It's 11:30. It's 11:30. Perceba que half continua no mesmo lugar. O past também. Gente, eu acabei de tentar apagar aqui a TV com o meu dedo. Olha só a falta da sala de aula, como não faz a pessoa tentar fazer coisas que não consegue. Ó, a palavra have, ela continua no mesmo lugar. A palavra past também continua no mesmo lugar. O que muda é o final, que é a hora que vai ser diferente. Porque tudo passou meia hora, passou meia hora, passou meia hora. Aqui vai ser 11 por causa do 11, aqui que é 11:30. Entenderam como eu expliquei? What time is it? It's 11:30. E a próxima? What time is it? Eu tenho 2 aqui, eu tenho 30. Então, eu sei que o 2 vai ser lá no final. E antes do 2, eu vou colocar o meu it's. E depois do it's e antes do to, eu vou colocar o half past. It's 2:30. São 2 horas passado. Aliás, são meia hora passado de 2 horas. Entenderam? Muito simples, muito prático. É porque tem que realmente prestar bastante atenção. Porque senão não pega. Pode parecer bobagem, mas às vezes confunde. Olha aí, what time do you make it? What time do you make it? Que horas você consegue? Você consegue. Olha aí, nós temos agora um exemplo com 15. Essa minha seta tá com raiva do 12 e do 3. Mas aqui é o 12, ok? E aqui é o 3. Olha aí, 15 minutos equivale 50 minutes. Você também pode usar a palavra quarter, que equivale a esse meu 15 aqui, tudo bem? A palavra quarter, eu falo assim, quarter, desse jeito. Aí, então, eu vou usar a quarter past ao invés de o half agora, porque não passou meia hora, só passou 15 minutos de um certo horário. Vamos ver como é que vai ficar? Para horário com 15 minutos, 50 minutes, usa-se a quarter, aí a palavra past, que é igual a passado. Tudo bem? Eu tenho 2 formas de falar esse horário aqui, esses horários com 15. A primeira forma é a mais prática, eu falo os 2 números. What time is it? Aqui tem 3, aqui tem 15, aí eu falo it's 3:15. 3:15, certo? Falei 13 e o 15. Mas também posso usar esta forma aqui, que ela é mais chique, como aquela lá do meu half. It's 3:15. It's 3:15, que significa passou 15 minutos das 3. Então, 15 minutos passado das 3. Então, passou 15 minutos das 3 horas, já chegou 3:15. Tudo bem? What time is it? 12:15. 12:15. Então, eu não vou usar midday, eu não vou usar a palavra noon, aqui que eu aprendi, para meio-dia. Eu vou usar ou 12:15. It's 12:15. Ou então aqui, it's 12:15. It's 12:15. Percebam que a palavra quarter não mudou de lugar e a palavra past também não mudou de lugar. O que muda são o quê? As horas que vão vir aqui. Tem gente que vai pensar, mas não são os minutos que vêm por último? Nesse caso aqui, não. Nesse caso, os minutos vêm na frente e a hora vem depois. Nesse caso que eu falo, nessa forma de falar com a palavra quarter, nessa forma de falar com a palavra half. Tudo bem?
Aí esse jeito fica diferente. Ai, teacher, eu não quero falar assim, não. Eu quero falar it's 8:30. É mais fácil, tudo bem? Ah, eu não quero falar assim, não. Eu quero falar it's 3:15. Tudo bem também. Uma escolha pessoal. Bora lá? Olha esse clock aí para vocês. Presta bem atenção nele. Temos aqui jeitos diferentes de falar as horas. Eu ensinei para vocês como é que a gente fala as horas quando elas são 1 da tarde, 2 da tarde, 8 da noite, quando elas são exatas, certo? Você vai sempre colocar o o'clock quando são exatas. Como está aqui, ó, esse meio-dia, esse 12 é como se estivesse em ponto. Vamos supor que está em ponto, eu vou usar o o'clock, certo? Se tivesse 1 em ponto, também usaria o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, certo? Mas não é nossa situação aqui, então vamos agora para essa questão. Quando eu tenho 5 past, quando eu tenho 10 past, é de 5 em 5. O 1 representa 5, né? 5 minutos, porque passou de meio-dia até 1, passou 5 minutos, certo? Então, quando eu coloco 5 past, 5 minutos se passaram. 10 past, 10 minutos se passaram. Quarter past, 15 minutos se passaram. 20 past, 20 minutos se passaram. Quando o ponteiro chega no 5, 25 past, tudo bem? E teacher, e quando ele fica com 24? 24, por exemplo, vai chegar no 25. Aí 24 past, tudo bem? Half past, no 6, que é metade. 25 to. Aí já aqui vai mudar. Percebam, esse relógio é o relógio do past. E esse relógio, essa parte é a parte do to. Então, do 1 até o 5, aliás, do 1 não, do 1 até o 6, do 1 até o 6 você vai usar a palavra past, que é passou, passou. E do 7 até o 11 você vai usar o to. Por quê? Porque aqui, ó, 25 to certo horário significa que são 25 para. Falta 25 minutos para alguma coisa acontecer. Vamos supor que esse relógio aqui, eu vou fazer um ponteiro aqui fictício. Vamos supor que esse relógio aqui fosse uma... Opa, teacher, pegar aqui. Fosse 1 hora. Fosse 1 hora em ponto. Eu falaria, it's 1 o'clock. 1 em ponto. Aí eu quero falar agora, presta atenção, agora eu quero falar que são 1h20. Olha só, esse ponteiro tá meio doido, mas tudo bem. 1h20, eu posso falar de duas formas. Eu posso falar it's 1:20, porque o 4 representa o 20, né, em minutos. It's 1:20. Ou então, eu posso falar it's 20 past 1. It's 20 past 1. Por quê? O 20 past passa para frente, né? Vem o past junto, que nem aquela questão do quarter past, a questão do half past, porque passou 20 minutos de 1 hora. Desse lado do meu relógio, do 7 até o 11, eu vou falar já com o to. Por quê? Porque aqui já significa que vai dar outro horário. Tudo bem? Vou apagar aqui para mostrar para vocês. Se agora nosso exemplo fosse esse aqui, ó, o ponteiro tá bem aqui, tá quase chegando no 2, não tá muito legal colocado, mas tudo bem. E eu tenho aqui, ele apontado para o 10. Eu posso falar it's 1, e aí o meu 10 representa qual minuto? Qual minuto? 10. It's 1. O 10 representa o 2, tá? Eu posso falar it's 1. Olha aí, neste exemplo, com o meu relógio ainda no 1, mas já chegando no 2, porque são 1h50, eu posso falar it's 1:50, porque é 50. A gente ainda vai aprender. It's 1:50.
1h50. Ou então eu posso falar it's 10 to 2. It's 10 to 2. Por que it's 10 to? E a próxima palavra vai ser o número 2. Por quê? Porque já vai dar 2 horas. Certo? São 1h50, falta 10 minutos para as 2 horas. Então, it's 10 to 2. 10 para as 2. Entendeu? E se fosse 1h55, o relógio batendo lá no 55, seria it's 1:55, 1h55. Ou então, it's 5 to 2, porque são 5 para as 2. Por isso que aqui nessa página do relógio é past, e a partir do 7 eu uso o to. Essas são formas de falar um pouco mais difícilzinhas assim, mas é uma opção que você tem. Se você não quer usar essa opção, tudo bem, você pode usar a opção de falar os números por número, não tem problema nenhum, tudo bem? Olha aí. Temos agora uma informação interessante para vocês sobre os ponteiros do relógio, né? Sobre a cara do relógio. Então, a cara do relógio é o clock face. É o rosto do relógio. Clock hands são o quê? São os ponteiros do relógio. Eu chamo de ponteiros de clock hands. Hands são mãos, é como se fosse mãos, né? Mas vamos combinar que relógio não tem nem cara nem mãos. Uma forma de falar. O ponteiro dos minutos, dos segundos, eu chamo de seconds hand, que é segundo, né? Mão, segundos. Os ponteiros dos minutos eu chamo de minutes hand. Minutes hand. E o ponteiro da hora eu chamo de hour hand. Hour hand. Muito bem? Interessante essa informação. Vamos seguir? Evening ou night? Olha só, sempre essa dúvida. A gente aprendeu sobre o nosso good evening, good night lá naquela aula, nossa primeira aula 1.1. Mas aqui uma informação também para vocês sobre isso. Ó. A noite se divide em evening, que começa por volta das 18 horas, tá? E night inicia por volta das 20 horas. Aquela diferença. O evening é para chegada e o night é para despedida. Mas quando você chega num lugar bem mais tarde, você vai dar good night sim. Porque já está muito tarde. Você chega num local 10 horas da noite, nesse local, e você vai dar good night naturalmente. Ao chegar ao lugar à noite, usa-se good evening. Ao se despedir, usa-se good night. Tá? Muito bem? Temos uma informação aqui interessante de time zones. Você sabe que os lugares que nós, around the world, eles não têm os mesmos horários, né? Nós temos horários diferentes em cada lugar. Temos horários que batem um com o outro, temos horários que são diferentes. Então, nós temos aqui Rio de Janeiro. Que horas são lá no Rio? Olha só, o horário bem aqui, it's 12. Tem aqui, ó. What time is it in Rio? Agora a minha pergunta mudou um pouquinho. What time is it in Rio? Porque agora eu fui mais específica. Não parou no it, porque eu quero saber que horas são no Rio. Então, what time is it in Rio? Aí a minha resposta é, pelo que eu estou vendo aqui, it's 12:15. São 2h15 p.m. Eu coloco o meu p.m. aqui no final, porque 12h15 da tarde. What time is it in New York? Que horas são em Nova York? It's 11:15. São 11h15. 11h15. Tudo bem? What time is it agora em New York? Porque eu quero saber lá de New York. Por isso que eu coloquei depois. What time is it in London? Que horas são em Londres? De acordo com o relógio aqui, it's 4:15. E pelo que eu estou vendo, é da tarde, então eu colocaria PM. Aqui em Nova York também é de manhã, Nova York, então eu colocaria AM. Beleza? Faltam as informações aí em PM. E o último, what time is it in Tokyo? Que horas são em Tóquio? It's 12:15 AM, porque eu estou vendo aqui, ó, meia-noite, então eu vou usar o AM. Por quê? Por que AM? Porque é de madrugada. Tudo bem? Olha só essa forma de falar aqui para vocês, que eu vou colocar. Presta bem atenção, isso aqui envolve um pouco de matemática, tá? It's 3 o'clock em Rondônia. São 3 horas em Rondônia. Brasília is 1 hour ahead of Rondônia.
What time is it in BSB ou BSB, que é a sigla de Brasília? Presta atenção numa situação. Quando eu uso a palavra ahead of, significa que é algo que está além, à frente. Então, aqui a ideia é de que vocês sabem que os horários são diferentes, os fusos horários aqui do Brasil, acho que tem pelo menos uns 3 diferentes. Então, nós temos aqui 3 o'clock, Rondônia, 3 em ponto. Brasília é 1 hora a mais à frente de Rondônia. Então, what time is it in BSB? It's 4 o'clock. É só você somar o 3 de Rondônia com 1 de Brasília. Beleza? Então, Brasília é 1 hora a mais. Ahead of, além, acima. A mais, na verdade. Temos o contrário também. Ó, esse relógio quase ficou de fora da aula. Temos o contrário também, que é o seguinte, ó. It's 12:15 in Rio. São 12:15 no Rio, certo? Bem aqui, 12:15 no Rio. New York is 1 hour behind Rio. Inclusive, eu posso falar essa palavra tanto behind quanto behind. Behind ou behind, beleza? Aí, essa palavra behind ou behind, ela significa atrás. Então, Nova York é 1 hora atrás do Rio. Significa o que então? What time is it in New York? It's 11:15. Por quê? É 1 hora a menos que no Rio de Janeiro. Se no Rio de Janeiro é 12, lá em Nova York é 11. Tudo bem? What time do you make it? Quantas horas, em quanto tempo você consegue fazer essas coisas? Vamos passar rapidinho aqui. Get up, se levantar. It's 8 o'clock. É o horário de você get up. Go to school, ir para a escola. Opa, go to school, ir para a escola. Que horas estão aqui? Que está aqui? Nós temos aqui 9 e 5, 6, 7. 9 e 7. Eu poderia dizer o quê? Só um minutinho. It's... Aqui não está escrito, a teacher escreve. It's 9, 9. It's 9, 7. São 9 e 7. Muito bem? 9 e 7. Próxima. Que horário você faz isso? Eat lunch. Você tem o seu almoço aí, come o seu almoço. Nós temos aí o horário de it's 12:15, 12:15, 12:15. Ou it's a 12:15. Você também pode falar desse jeito como eu me ensinei. It's a 12:15. E aqui, que horário você faz o quê? Do my homework, faço a minha atividade de casa. Eu faço 10 o'clock. It's 10 o'clock é o horário que eu faço a minha atividade. Aqui é para dizer que é 10 horas. 10 horas que eu faço o quê? Do my homework. Agora sim, chegamos à parte do que eu queria mostrar para vocês rapidinho aqui dos numbers. Não vamos demorar muito tempo. Nós paramos no 40 e no 50, né? Já chegamos a ver o 50, acredito. Então, vamos lá a partir do... Mas eu coloco aqui o 50 de qualquer forma para vocês, para relembrar. Vocês lembram que... aquela questão do final das palavras, né? Basta você colocar esse TY e falar ele corretamente que você tem o seu 50, 60, 70, 80, 90, 20, 30 e assim por diante. Então, 50 eu falo 50... 60, 60, 70, 70, 80, 80 ou 80, 90, 90 ou 90. Presta só atenção num detalhe. Tirando o meu 50, né? Que é diferente também, o número 20, também o 20 e o número 30. E o 40 também, ou seja, 20, 30, 40 e 50. Do 60 em diante, basta você colocar a primeira, o número cardinal deles, ou seja, 6, 7, 8, 9 em inglês, e no final acrescentar o TY que você tem o número cardinal correto. Então, 6, 60, 7, 70, 8, 80, 90, 90. E como é que eu falo? 81, 92, 93, da mesma forma que você aprendeu lá no 20, no 30, no 40, 20, 30, 40, ou seja, 61, 61, 70, 71, 71 no caso. Vamos contar de 90 a 99 até chegar ao 100? Olha lá. 90, 91, 91, 92, 93,
94, eu parei no 94. 95, 96, 97, 98, 99. Agora eu parei no meu 99, chegando ao meu 100. 100 que significa 100. Ou eu também posso apenas falar a palavra 100, quase que não sai. A palavra 100, que inclusive tem um H com som de R, tá? A 100 significa 100, sem usar a palavra one. Tudo bem? Olha aí, let's practice rapidinho. Number 6, what is the next? Então, assim, ó, pela sequência você vai ter que descobrir qual é o próximo. Nós temos 0, 5, 10. Qual seria a próxima? Parece que está indo de 5 em 5. Eu acho que a próxima é 15, tá? De 5 em 5. Então, 0, 5, 10 e a próxima 15, que é 15. 2, 0, 10, 20. Esse aqui está parecendo ir de 10 em 10. Então, a próxima vai ser 30. Próximo, 0, 15, 30. E aqui, parece que está indo de quê? Eu acho que está indo de 15 em 15, não sei. O próximo é 45, 45. What number is this? Temos aqui uma questão de matemática que a gente vai fazer o quê? Multiplicar. Esse sinalzinho eu chamo de times. E esse aqui eu chamo de equal. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, quanto é 5 times 10 equals 50. Ou seja, 5 vezes 10 é igual a 50. 5 times 10 equals 50. What number is this? Que número é esse? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 times 8 equals, ou seja, 6 vezes 8 é igual a, temos aí 48, 48, 48. E esse, what number is this? 1, 2, 3, 4, temos 4 times 20. 4 vezes 20, que é equals, igual a 80. 80. Tudo bem? Yes, what number is this? Que número é esse? 2 times 50. 2 times 50 equals 100. 100, porque eu tenho um reloginho aqui e outro reloginho aqui que dá 2. Beleza? 100. What time is it? Que horas são? Vamos só praticar um pouquinho aqui? Que horas são? Olha aí, ó. 12:56 em inglês eu falo. It's 12:56 ou it's 4 to 12. Eita, pegou aqui. Eu diria que é a letra A. São 12:56. Aqui são 4 e... Aliás, são 4 e 12 não. São 20... São 4 minutos para o quê? As 12... Para as 12 horas. Então, não acho que não é a B não. É a letra A. Muito bem. E aqui, what time is it? É a letra A. It's 3:40. Presta bem atenção. 3:40. Ou it's a 8:15. It's a 8:15. Qual é a resposta correta? It's a 8:15. Tudo bem? Ou seja, 8:15. Eu posso também falar como se fosse it's 8:15. 15 minutos passados dá 8. De 8 horas. Inclusive, não tem esse Y não, tá, gente? Foi um errinho aí de digitação. Estas são as nossas referências. A nossa aula hoje foi bastante informação. Falei pra caramba com vocês, mas assim mesmo, quando a gente se trata de horas, de números, é sempre bom falar bastante mesmo para que vocês peguem bem. Eu tenho certeza que vocês vão sair perguntando a hora adoidado e responder também, que é para isso que a gente está aqui. É isso. That's it. See you then. Bye.